eu senti a voz de Cristo tão forte dentro de mim. Eu senti ele falando, que o meu coração batia tão forte que eu não consegui ficar em pé. Eu não consegui ficar em pé. O meu fundador estava lá, Gilberto, naquele dia estava ministrando a oração. E eu me sentei. Ele tocou no meu braço e disse: hoje Deus me mandou aqui para chamar você. E ele tocou no meu braço e eu fui lá na frente. Onde eu realmente assim, eu fiquei abismado com o tamanho amor de Deus em minha vida. Eu nunca tinha sentido. Eu tinha sentido aquela faíscazinha, né? No PHN, aquele gostinho, né? Da presença de Deus. Mas nesse dia, diante de Jesus Eucarístico, eu nunca tinha sentido assim, um amor tão grande. E alguém, Deus falando, né? Boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia e mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu sou Andréia Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast. É uma alegria gigante receber você aí do outro lado. Eu tenho certeza e já digo que se você está aí é porque Deus tem um recadinho para você. E quem vai dar é o nosso convidado que já eu vou apresentar para você. Quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa a notificação também, esse sininho que tem aí, para que você possa receber todos os avisos dos próximos episódios que a gente vai lançar também. Mas nós já temos mais de 2 anos no ar, já tem um montão de episódios para você maratonar, tem mais de 100 testemunhos lindos, emocionantes, fortes, aonde o Espírito Santo, eu tenho certeza, vai falar com você. Então, tira aí um dia, um final de semana, começa a maratonar nosso canal, mas deixa um like, deixa um comentário para a gente saber o que tem tocado o teu coração disso tudo que a gente produz aqui. Hoje também, tá bom? Pega o link daqui do episódio, manda para 3 pessoas que você ama ou para 3 pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Sabe aquelas pessoas que estão meio tristinhas ou que estão com a fé um pouquinho fraca? Então, de repente, você vai ser esse canal de bênção na vida delas quando elas ouvirem aqui uma mensagem que vai ser, com certeza, especial para que ela novamente aqueça o coração, a vontade de estar com Deus. E já pensou você agindo, sendo assim, um servo de Deus, trazendo luz novamente para a vida de alguém? Quero também aproveitar, te convidar para engajar aqui na nossa missão, para ser um apoiador do canal, assim como o Estúdio 091, que é aqui onde a gente grava, esse estúdio super bonitão, cheio de profissionais de excelência, onde você também pode fazer o seu projeto. Então, entre em contato em inbox, caso você queira fazer o seu projeto de podcast aqui, ou você queira apoiar também o CristoCast, fala com a gente em inbox, vai ser uma alegria gigante ter mais pessoas levando a palavra de Deus adiante. E aí, sem mais expectativas, para que vocês não fiquem curiosos, eu vou apresentar o meu convidado, que é o Carlinhos, da Obra de Maria, que começa dando recado naquela câmera. Prazer, Andréia. Obrigado a todos que já estão conectados conosco. É com muita alegria que hoje eu estou aqui. Eu me chamo Carlinhos, sou membro da Obra de Maria e Andréia e eu, nós temos uma mensagem especial para você nesse podcast. Nós queremos já dizer a você, fique conectado conosco. Você que irá assistir, você que está assistindo, nós queremos dizer a você que hoje é um dia abençoado, que hoje é um dia que Deus escolheu para tocar o seu coração. Então hoje é com muita alegria que nós estamos aqui para falar de Deus e falar sobre Deus, e nós queremos louvar a Deus por esse momento tão sublime, porque a palavra de Deus diz, né, André, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Deus está aqui conosco, mas tenha certeza que Deus está com você também nesse momento. Carlinhos, obrigada. Tá vendo como era fácil Era. o início?
Olha, quero agradecer porque o Carlinhos, ele foi indicação da Luane, que também já Isso. esteve aqui no podcast. Então, Luane, um abraço gigante, um beijo, minha querida. Obrigada pela indicação. E Carlinhos, casa é sua. Meu Deus do céu, que alegria. É isso, né, André? A Luane, né, nos deu esse convite, essa graça, né, indicação para estar aqui. Um abraço, Luane. Mas, em primeiro lugar, né, Andréa, eu quero dizer para todos os que estão assistindo nesse momento, você não tem dimensão daquilo que Deus irá realizar na sua vida. O ponto de partida hoje para nós é este. Deus, ele quer escrever uma nova história, um novo sonho. Só basta você abrir o coração no início desse podcast, né, Andréa? Exato. Eu acho que isso era o que a gente estava meio conversando antes de começar a gravar, né? Do quanto a gente não tem a menor ideia do que Deus pode fazer na nossa vida e Sim, que Ele faz à medida que a gente se entrega para isso, isso mesmo. não é verdade? Isso mesmo. Deus quer, né, Deus deseja de nós apenas um coração aberto, né? Se É. você está nos assistindo, abra o seu coração para a maravilha, para aquilo que Deus irá realizar em tua vida. É. Então, vamos começar assim? Eu ia começar perguntando da tua história, Sim, mas eu quero começar fazendo outra pergunta. fique à Vou vontade. inverter tudo, tá vendo? A gente- Pode ficar à vontade. Eu quero saber o seguinte: nosso Deus está vivo? Sim. Andréa, uma das coisas maravilhosas que nós podemos experimentar na nossa fé é saber que Deus, ele é um Deus que está perto de nós. Não é um Deus que está longe, mas é um Deus que se comunica, um Deus que quer se relacionar conosco. Eu acredito, Andréa, e a todos que estão nos assistindo, que Deus, quando nos fez, ele fez com um propósito também de nos relacionar com ele. Então, ele quer que cada filho, cada criatura, busque a ele, esteja nessa relação, né? Relacionar é também criar uma amizade, né? Eu conheci a Andréia, conheci as pessoas que aqui estão através de quê? Da relação, de estarmos aqui, e isso cria uma amizade. Então, com Deus, Santa Teresa de Ávila diz isso, né? A oração é um trato de amizade com Deus. Então, quando eu busco, quando eu estou com Deus, quando eu vou abrindo meu coração para Deus, eu vou entendendo que realmente Deus existe, que Deus está vivo no meu dia a dia comigo. Então, abra o seu coração, né? Cada um de nós para entender que Deus é um Deus que se relaciona, que está em comunicação conosco. E como é que a gente vai perceber ele no nosso dia a dia? Nós podemos perceber Deus, meus irmãos, no nosso dia a dia, Andréa, eu acredito que muitas pessoas esperam sempre o extraordinário, né? Muitas pessoas às vezes esperam que Deus venha numa nuvem, né? Ou aquela voz, né? Mas se você abrir o seu coração e entender que Deus está na simplicidade do nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nós vamos nos surpreender com quão grande Ele é. Uma das coisas que eu, como ponto de partida, é preciso nós entendermos, se nós formos olhar para toda a criação, para todo o universo criado, nós vamos entender que somente um Deus é capaz de criar todas essas coisas, né? E São Tomás de Aquino, ele fala isso, que somente, né, só pela razão eu já posso conceber que existe um Deus, né, através das 5 vias, e que nós possamos já agora nesse podcast entender que na natureza, num sol que nasce pela manhã, eu já posso aí contemplar a graça de Deus, né? E como já dizia um santo, né? Deus é muito mais daquilo que imprime de si em suas criaturas, né? Então nós podemos olhar ao nosso redor, olhar o mundo, o universo e já contemplar que Deus está presente comigo, no ar que eu respiro, no sol que nasce. Então, se você tiver essa pureza, você vai encontrar Deus, né, nas pequenas e nas simples coisas do dia a dia. Então, quando foi, assim, aí a gente vai entrar para a sua história, efetivamente. Você sempre foi de uma família cristã? E como foi que você começou
a perceber Deus na sua vida? Meu Deus do céu, que pergunta fantástica, né? Que bom. Andréa, veja só, a referência da minha família como alguém de igreja foi a minha mãe, né? Minha mãe, né, está lá, Maria de Fátima, um abraço, um beijo bem grande para ela. Morando em? Em Vicência, Pernambuco, né? E ela, né, para mim foi a grande referência, né, de, de fé, né? Na verdade, toda a família da minha mãe, meus avós, né, sempre foram muito católicos, né? Mas como um testemunho vivo dentro da minha casa era minha mãe, né, de estar me levando para a igreja. Então, com 9 anos, né, ali ela sempre me levava aos domingos para a missa e brotou em mim o desejo de cantar no coral. Isso é até engraçado que eu conto nos testemunhos, porque eu não tenho um dom de cantar. Não é o meu dom, viu, minha gente? Meu dom não é a É música. tipo eu, gosto de cantar, mas não quer dizer que canto bem. Isso, Mais ou né? A gente menos gosta de isso. cantar, canta no ar livre, canta no carro, canta, Sim. né, varrendo a casa, fazendo outro. Mas o meu dom não é a música, né? Não tenho um dom de cantar, mas por influências também dos amigos da rua e vendo quando ia para a igreja, né, os meus amigos lá no coral me deu vontade de participar. Mas o ponto, né, inicial ali da minha fé começou mesmo quando eu, com 10 anos, eu entrei para o grupo de coroinhas da minha paróquia, né? Então, quando eu vi o padre celebrar a missa, eu com 10 anos, me deu vontade de ser padre, né? Tão novo, mas me deu vontade de estar no altar, de buscar as coisas de Deus, de estar como sagrado, de estar todos os dias, né, com Cristo ali no altar. E fiz a primeira comunhão e logo depois da primeira comunhão já fui ser coroinha. Então, de segunda a domingo, né, eu estava nas capelas com o padre, né, nos dias de semana, nos finais de semana. Então, a minha vida, aos 10 anos de idade, era totalmente voltada para a igreja. Com a minha mãe, ela que me levava, ela que me acompanhava em tudo, né? E eu quero dizer aqui, talvez tenha algum rapaz que queira, né? Que talvez nesse testemunho você se encontre e queira ser padre, né? Porque, André, com 10 anos, quando eu vi o padre, né, como eu contei, eu cheguei em casa e queria celebrar a Santa Missa. Pedi para minha mãe arrumar um pano, né, que me envolvesse, colocasse com uma estola, né? Eu já tinha a túnica, a estola do padre, celebrar com bolacha Maria e com leite. E a partir dali, né, eu tive como grande referência o padre, né? Então me apaixonei pela Eucaristia, me apaixonei pela missa e a partir daquele dia, né, eu caminhei, assim, minha vida era só igreja, né? Claro, você fez a catequese, tudo. Ali, você lembra de ter uma compreensão real do que era a Eucaristia? Sim. Te pergunto isso porque eu fiz a primeira comunhão bem cedinho, eu tinha 8 anos. Meu Deus do céu. E eu não lembro de ter. Assim, a gente aprende Sim. que é Cristo, né, eucarístico, tudo. Mas eu acho que naquela idade eu não tinha a real compreensão. Sim. Andréa, o meu padre, né, o padre no templo lá, o nome dele era Padre Valdemar, ele tinha um zelo muito grande pela Eucaristia, né? Então, todas as formações com os coroinhas, ele nos formava a entender que quando o coroinha tinha que pegar o cálice, a âmbula, né? A partir do momento da transubstanciação, ali já não era mais somente o pão, mas era a presença de Cristo. Então, eu fui sendo, né, catequizado com o padre, né, nas missas, e nos meios de semana, nos finais de semana, nos dias de semana. Então, ele mostrava para os coroinhas, para mim, para aqueles que estavam ali, que verdadeiramente o centro da nossa fé, da Igreja Católica, é a Eucaristia, né? E nós entendemos isso quando nós estudamos, né? Quando nós lemos, entender que o ápice da vida cristã é a Eucaristia, né? Então, hoje eu consigo compreender melhor na Eucaristia, mas ali com 10 anos, 11 anos, eu consegui, graças ao padre, um homem de Deus que nos fazia entender o valor já
mesmo ainda sendo tão pequenos, né? Mas o valor da Eucaristia. Então, isso para mim, eu digo que isso foi a base, André. Eu acredito se talvez se eu não Deus sabe, tem seus meios, né? Mas não sei se eu estaria aqui hoje se não fosse aquele momento, né? Então, a base para que hoje, né, eu sou seminarista da Obra de Maria, né? E isso deu a base para o meu amor à Eucaristia, ao sacerdócio, ao padre, né? Então, o padre, para mim, eu queria estar direto na igreja, queria estar com o padre conversando, tudo. Então, aquilo ali foi a base para hoje, né? Eu estar dando os passos para o sacerdócio. Mas foi algo que foi constante ou você passou por aquele período? Porque você era bem novo, né? Sim. Então, normalmente, quando a gente chega ali na adolescência, né, algo acontece. Né? Não, assim, é Sim, muito sim. natural, né? Ah, de que na adolescência a gente passe a ter um pouco mais de questionamentos da vida, curiosidade sobre o mundo, enfim. Você chegou a ter um momento assim, ou não? Você permaneceu o tempo inteiro na igreja e até hoje? Isso é muito bom a gente falar, né, André? Porque com 10 anos, como eu falei, né, eu entrei para os Coroinhas, mas por volta ali, né, dos 14 anos eu me afastei, justamente no período, né, da Da adolescência. adolescência, tudo, né, as amizades vão influenciando, passam a ter uma influência maior, você vai na escola, então as amizades mudam, né, então no período da adolescência, eu me afastei da igreja, não quis mais ser coroinha, né? Eu cheguei para minha mãe, o padre já tinha também sido transferido para outra paróquia. E, na adolescência, foi assim, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Eu ia para O cristão o, Raimundo, que cra- a o gente cristão fala. Raimundo, o cristão Raimundo, que eu ia, primeiro, eu ia para a missa e depois da missa eu ia para as festas, né? E queria, né, o jovem, né, ele quer, né, saciar, né, ele tem um vazio dentro de si, mas procura preencher em outros lugares, né, na festa, no mundo. Mas eu digo para você, André, que eu nunca fui, né, de isso, eu acho que Deus me preservou, mas nunca fui de ir para uma festa e farrar ou usar drogas e ter uma sexualidade desregrada na juventude. Não. Mas na minha adolescência, sim, eu passei a amar as festas, então, todas as festas, tudo batuque, carnaval, forró, São João. No Nordeste é muito forte, né, o São João, então assim, é festa praticamente todos os dias do mês de junho. Então, eu comecei a provar do mundo, né? E aquilo ali foi me afastando de Deus, fui perdendo o gosto pelo sagrado, pelo divino, deixando de ir à missa, tudo, e me afastando mesmo, né? Da Eucaristia. E cheguei, inclusive, também, né, a namorar. E isso, as amizades vai fazendo com que você, né, se afaste de Deus. Isso para mim foi um tempo mais difícil, né? A minha mãe fala que para ela foi o tempo mais difícil foi justamente da adolescência, né? Quando eu me afastei de Deus, quando eu não queria ir mais para a igreja, o padre foi me procurar, um novo padre que chegou, né? Para eu, como eu conheci o padre anterior, eu queria que eu apresentasse as capelas, mas eu disse que eu não queria mais ir para a igreja, tudo. Então eu provei sim um pouco, né, do mundo que, como eu falei, não fui de estar em festa, em bebedeira, em farra, mas o ambiente, você está ali, isso influencia bastante. Embora que eu não bebesse, que eu não usasse nenhum tipo, não provasse ali nenhum tipo de droga, né? Como isso hoje é comum a gente ver no mundo, na juventude, né? Mas foi um período muito difícil, eu me afastei. Eu me lembro que um dia eu fui para a missa e disse que eu olhei para dentro de mim e disse assim: meu Deus, eu estou tão afastado de ti, estou tão longe, né, que eu preciso voltar. Né? Então, E sabe que é legal a gente falar sobre isso, porque penso que o jovem ele vai buscar no mundo essa sensação de pertencimento,
de pertencer a um grupo, de fazer parte de algo, né? Porém, às vezes nem tão jovem, né? Durante toda a nossa vida a gente quer ter essa sensação de que nós pertencemos a algo, a alguém, Sim, a um grupo. E, e muitas vezes, mesmo quando adultos, né, o mundo nos rouba, sim. né? E acho que esse é o grande desafio nosso enquanto cristão, tentar viver de verdade, assim, o nosso relacionamento com Deus, né? Não deixar o mundo roubar a gente dele. André, né, é uma das frases que o nosso fundador da Obra de Maria fala, né, que a maior graça é a perseverança, né? É a gente perseverar em Cristo, perseverar em Deus, lutar para viver um cristianismo, um catolicismo genuíno, né, de lutar realmente contra a correnteza. E eu digo, André, para nós que somos católicos, é um desafio muito grande, mas isso é muito importante porque nos faz entender que os céus são dos violentos. A gente precisa realmente lutar. Nós estamos aqui nesse mundo para a luta, para a guerra, para a batalha. Então, a luta contra o inimigo, a luta contra os prazeres, contra as coisas do mundo, vão vir e virão, né? Sempre bater a nossa porta, mas nós, como católicos, temos que ter um posicionamento firme, temos que lutar, né? Acreditar na graça de Deus, fazer a nossa parte de lutar e entender que quando eu luto, Deus dá também a sua graça para nós vencermos todas as tentações, né? Então, para nós é um desafio ser luz em meio às trevas, né? Nós que estamos inseridos, nós estamos no mundo, mas como diz São Paulo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós não pertencemos, pertencemos a Cristo, pertencemos a Ele. E é para nós uma graça, né? Lutar contra a correnteza, contra o mundo, né, André? Eu quero voltar para esse momento Sim. aonde você olhou novamente para Cristo e disse: estou tão distante de ti, preciso retornar. Quero voltar para esse momento e para a gente compreender, assim, o que mexeu mais forte, sabe? O que fez você pensar realmente isso? Foi só o mundo ou não? Ou dentro de você estava uma necessidade de, de viver novamente Cristo? O que estava acontecendo naquele momento que te fez perceber que você precisava retornar? Quando, André, nós nos afastamos de Deus, nós ficamos perdidos, sabe? Né? Nós ficamos sem realmente uma meta, né? Um caminho a seguir. E eu estava assim naquele dia na igreja. Eu fui, mas eu estava perdido, nem, sem saber nem por onde começar, como voltar, né? Com vergonha também, né? Porque já tinha participado da igreja, vergonha do padre, vergonha de todas as pessoas que a gente ficam da igreja, que viram a gente caminhar cedo, depois se afastar, estar no mundo, né? Nas festas, postando, naquele clima, né? Que hoje nós vemos tantos jovens se perder no mundo, né? Mas quando naquele dia, né, na igreja, eu disse que estava afastado de Deus, queria voltar. Meu Deus, estou tão longe de ti, estou tão afastado, faz tanto tempo que eu não sinto a tua presença. É incrível. Aí, André, é que nós vemos os sinais de Deus, sabe? Porque quando eu saí da missa, um amigo, um colega meu, que chegou para mim e disse: Olha, eu tenho um convite para você. Deus me mandou vir aqui ao seu encontro para lhe convidar para um encontro jovem que vai ser em Recife, né? Minha família de Vicência fica a 90 quilômetros da capital. E quando ele me chamou, ele disse: Olha, o encontro não é aqui nessa cidade, é em outra cidade, em Recife, né, na capital. E eu não estou fazendo um convite, é uma intimação, é uma convocação. Eu, se for preciso, eu pago, mas nós vamos, que Deus disse que era para você ir. Então eu disse, meu Deus do céu, precisaria ser tão rápido. Precisaria ser tão rápido assim, né? E eu entendi que Deus já queria ali algo novo para minha vida, né? Queria me fazer voltar como um filho pródigo, né? Que volta depois de ter se afastado, depois de provar o mundo. E eu fui para o encontro, mas eu já fui ainda tinha um desejo no meu coração
era assim, meu Deus, mas se eu encontrar alguém, né, será que eu tenho que namorar? Será que eu tenho que ser padre mesmo? Né? Ainda comecei, mas talvez eu vá para encontrar, vou para namorar e tudo. Mas eu entendi que Deus, ele me reservou para ele, né? No encontro, no decorrer do Nesse encontro. encontro você entendeu isso? Isso. Nesse encontro, nós fomos, né? Foi um final de semana inteiro. E naquele encontro, eu digo, André, que foi o pontapé. Eu quero falar de outra experiência que eu tive, que foi realmente onde eu senti forte o amor de Deus, mas esse encontro, o PHN com Dunga da Canção Nova, né? Que tem lá em Recife, a Dunga é muito conhecido, né? A Canção Nova, né? Que evangeliza através de meio de comunicação. E ali ele falou a minha vida naquele encontro. Ele disse como eu era com os meus pais dentro da minha casa, né? Como eu não ajudava minha mãe, como eu não respeitava meu pai, como eu era um jovem que estava afastado de Deus, que já tinha sido um tempo de Deus, e ele começou a falar isso na pregação, né? E ele disse: "Eu estou falando aqui para esse jovem que veio", né? Era uma multidão de jovens que estavam, mais de 1.000 jovens no encontro. E naquele dia eu entendi que eu disse, é Deus aqui que me quer para Ele. Eu senti, né, o Espírito Santo falar, Deus me quer de volta, né? Então eu voltei daquele encontro já com o desejo de caminhar. Não, eu disse, agora eu vou começar a caminhar novamente e não vou me afastar, né? E cá estou, que de lá para cá eu não me afastei. Mas, André, essa experiência inicial foi o pontapé, né, inicial para Deus trabalhar na minha vida, né? Então, isso foi maravilhoso, o encontro todo final de semana com os jovens, evangelizando tudo. Para mim foi uma maravilha. A partir dessa decisão, foi uma decisão difícil de bancar, de continuar, porque se tinha estabelecido novas relações, né? Se tinha, foi difícil de deixar? Isso que eu quero saber. Foi difícil, né? Inclusive eu cheguei Porque nem tudo são flores, vai. nem tudo são flores. Mas eu cheguei, André, na escola, né? Porque acho que quando nós já sentimos o gosto do céu dentro de nós, nós queremos já falar para alguém, né? O Sim. nosso desejo, e nós vemos isso no Evangelho, dos Evangelhos, né? Com todas as pessoas que encontravam Jesus queriam anunciar, queriam aquilo que experimentou, né? Tão forte que queria anunciar. E eu cheguei na escola, né? Dizendo já para alguns amigos que o meu final de semana não tinha sido mais o mesmo. Tinha um final de semana tinha sido diferente. É claro que algumas amizades ali eu já tive que deixar para trás. Foi difícil, né? Alguns ambientes, algumas falas, isso eu olhava e dizia, isso aqui não me compete, né? Eu digo que era Deus ali já me forjando para algo maior que eu iria vivenciar naquele mesmo ano. Eu me lembro que isso foi em 2014, agosto de 2014, e ali Deus estava preparando para o que viria mais à frente, né? Para realmente um encontro pessoal firme com Ele. Então, isso foi esse pontapé. Eu tive que realmente dar um corte, né? Decisão, né? Da cisão é dar corte, né? Eu tive que, já naquele dia, ao chegar na escola, contar para alguns amigos e ver que alguns aderiram, outros não, outros estavam nem aí, e entender que isso aqui não me cabe mais, né? E aos poucos ir me afastando. Te pergunto isso porque, assim, eu vivi isso. Sim. E vejo muitas pessoas que tomam a decisão de viver um relacionamento realmente mais profundo e verdadeiro com Cristo, passam por esse momento de que parece que a gente é afastado de todo mundo ou que todo mundo se afasta. Sim. A ordem acho que não faz muita diferença, mas que chega um momento que parece até que a gente está sozinho, né? Porque parece que a gente vai se desconectando do mundo, das coisas do mundo e, consequentemente, das pessoas que preferem estar inseridas nas coisas do mundo, né? Sim. E, às vezes, não tem muito a ver com a questão de sentimento. Nós guardamos carinho, guardamos, né, boas memórias, Sim. boas lembranças com aquelas pessoas que fizeram sentido na nossa vida, mas que para esse momento
não, não combina talvez, não sei se é essa palavra combinar, mas que, claro que se essas pessoas viessem fazer parte para viver isso verdadeiramente, seria lindo, mas que elas não estando, também não nos impede Sim. de viver isso com Cristo, né? Que Ele é a nossa escolha, nossa prioridade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu quero começar falando de um testemunho, né? Que logo quando eu fui para esse encontro para o PHN, teve o aniversário de um amigo meu que era da minha turma, né? Nós amigos há um bom tempo. E a turma iria, né, se reunir. Então lá, né, os meninos compraram bebida, colocaram no grupo que ia ter bebida, que ia ter música e tal. Pá. E eu disse assim para ele: olha, meu querido, meu amigo, eu vou para ele dar os parabéns, mas para ficar na festa, eu não fico. Né? Fui em consideração a ele para dar os parabéns. Cheguei lá, tava as músicas do mundo. E eu me lembro que uma amiga minha, né, que ela, quando ela me viu, ela disse assim: é realmente isso para você não cabe mais. Ela viu que eu não, que ali não dava mais para mim, viu que eu também não fui só para dar os parabéns, né? E eles entenderam, né? Entenderam ao ponto de, com todas as vezes que eu vou de férias para minha cidade, né, em Pernambuco, eles se reúnem, né, querem se encontrar comigo e perguntar como está a minha caminhada, como está. É incrível também ver que alguns daquele período também se encontraram com Deus. Então, a nossa conversa realmente, né, a gente fala de Deus, a gente conversa, a gente, né, eu conto para a minha experiência de Deus, tudo. E nós não perdemos, não é justamente o fato de de perder, né, a amizade, mas de fazer entender, olha, eu sou uma nova pessoa, eu encontrei algo que não cabe mais, né, certas conversas, ambientes não dá mais para mim, mas você é livre para aceitar e graças a Deus eles foram muito maduros e aceitaram desde esse dia, né, que eu também fui para a festa, para casa no aniversário e disse que não queria ir, né, só fui dar os parabéns e eles entenderam, não me julgaram, não, né, não deixaram de ser meus amigos, né, torcem por mim também como torço por eles, rezo por eles e peço, né, que Deus abençoe, né, a cada um, que acho que é a maturidade, né, André? Vem também Sim. a maturidade, né, de entender que a gente faz uma opção diferente, na verdade, a melhor opção, que é por Cristo, né? É, sim. E a outra experiência que você falou? Sim, essa experiência, André, para mim, ela é a experiência que marcou a minha vida. Eu quero deixar claro aqui no podcast, para todos que estão assistindo, a melhor coisa, jovem, para você é quando você um dia encontrar a Cristo. Eu digo isso, André. O melhor dia para mim foi o dia em que eu encontrei Cristo, né? Eu senti o amor dele. Eu trago a passagem de Jó que diz assim: Senhor, eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te viram. Então, a maior experiência que eu tive foi de sentir Cristo vivo e ressuscitado dentro do meu coração. E eu fiquei, né, nesse encontro foi um encontro da obra de Maria. Eu já estava caminhando, né? Como eu falei para vocês, foi o pontapé inicial no PHN e a partir dali eu comecei a caminhar e me fizeram um convite, olha, vai ter um vocacional da comunidade da obra de Maria, né? E eu não sabia mais, assim, eu não sabia o que era realmente um vocacional. Você quer um encontro de jovem, né? E motivado, né? Jovem ali querendo buscar Deus, querendo mais de Deus. E eu fui, né, para este vocacional em Recife, na Casa Mãe da Obra de Maria. E aqui eu quero dar um abraço, deixar claro que a obra de Maria me salvou. Então, peço licença para dar um abraço para todos os meus irmãos, meu fundador Gilberto Gomes Barbosa, Maria Salomé, a cofundadora, todos os meus irmãos da Obra de Maria. E ela, a Obra de Maria, Andréa, salvou literalmente a minha vida, né? Porque naquele dia, né, foi, né, novembro, foi um final de semana, né, 14, 15 e 16 de novembro, um vocacional. Numa madrugada, eu fui para a Obra de Maria perguntando se ali, quando eu cheguei no encontro, né, todo
a motivação era: se aqui era o seu lugar, se aqui é o seu lugar, venha, deixe tudo, deixe seus pais, deixe sua casa e venha dar a sua vida por Cristo. E naquele dia foi simultâneo, né? Eu tive eu senti a voz de Cristo tão forte dentro de mim. Eu senti ele falando, que o meu coração batia tão forte que eu não consegui ficar em pé. Eu não consegui ficar em pé. O meu fundador estava lá, Gilberto, naquele dia estava ministrando a oração. E eu me sentei. Ele tocou no meu braço e disse: hoje Deus me mandou aqui para chamar você. E ele tocou no meu braço e eu fui lá na frente, onde eu realmente assim, eu fiquei abismado com o tamanho amor de Deus em minha vida. Eu nunca tinha sentido, né? Eu tinha sentido aquela faíscazinha, né? No PHN, aquele gostinho, né? Da presença de Deus. Mas nesse dia, diante de Jesus Eucarístico, eu nunca tinha sentido, assim, um amor tão grande. Alguém, Deus falando, né? E tem até uma música, né? Do Monsenhor Jonas que cantou naquele dia, Padre Léo, que ele cantava com o Padre Léo, que dizia assim, né? Vem me seguir, né? Que dizia... Essa música começa, né, dizendo: vem me seguir, que eu, né, te farei feliz, que eu te entrego tudo. Então, assim, para mim, aquela música, né, marcou a minha vida, né? Ali foi o dia em que realmente eu disse: Deus agora... Eu vi a Deus, conheci a Deus. Então, isso para mim marcou. E a partir dali eu disse: eu dou a minha vida, Senhor, para ti. Quero ir pelo mundo evangelizar. E hoje estou aqui. Em quanto tempo de lá para cá? 10 anos, né? Esse ano vai fazer 11, né? No caso, né? Em novembro de 2025, né? Então, 10 anos. Fez 10 anos agora, né? No ano passado, agora, final do ano, vai fazer 11 anos. Então, isso marcou. Isso, para mim, foi a melhor experiência. Por isso que eu digo para os jovens que estão tendo a oportunidade de assistir esse podcast, eu digo: a melhor experiência que você pode fazer na sua vida é com Cristo. Isso vai mudar a sua vida. Não tem nada, você pode... Eu trago aquela passagem, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, do que adianta você provar tantos prazeres do mundo. Mas o melhor prazer, a maior graça é você ter encontrado a Cristo. É o maior tesouro da minha vida. Se eu não tivesse encontrado a Ele, se eu não tivesse sentido o amor dele, eu não sei onde estaria, né? Como diz a música, né? Onde estaria eu, se não fosse o amor de Cristo naquele dia, né? A madrugada de 16 de novembro, né? O sábado para o domingo, onde tudo mudou, tudo mudou. Eu fui dormir, tu acredita, André, que eu não conseguia dormir? Fui pro quarto, foi tão forte a presença de Deus que eu não conseguia dormir. E demorou um pouco, né? Mas para deixar claro que Deus é um Deus que nos ama. É, sim. E nós estamos às vésperas de você virar diácono. Não é isso? Isso. Vê como foi acertado? Olha. Foi certinho. Eu sempre, quando eu ouço os testemunhos assim, eu gosto, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né? Que é: por que é que vale a pena crer em Deus? Porque você entregou sua vida toda para ter um relacionamento com Ele. Por que é que vale a pena crer? Eu acredito, André, que Jesus, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está aqui na passagem, na Bíblia. A Bíblia diz para nós isso. Jesus falou isso: eu sou o caminho. Ele é o único caminho. Vale a pena crer, André? Porque eu quero trazer, juntamente com essa passagem, fazer a ligação com a frase de Santo Agostinho e de outros santos. Primeiro, Santo Agostinho, que diz, no início do livro das Confissões, Santo Agostinho vai dizer assim: Senhor, nos criaste para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Ou seja, vale a pena crer porque a minha vida precisa estar em Deus. Ele é o sentido verdadeiro, único da vida do homem e da mulher. Então, vale a pena crer porque ele não diz assim, ele diz: eu sou o caminho. Tem vários caminhos, mas eu sou o caminho. Então, vale a pena crer porque ele, né? E uma coisa Padre Pio diz, né? Uma coisa só é necessária, é estar perto de Jesus. E vale a pena crer, né? Porque nenhum Deus, Andréa, nenhum Deus, né? Que nós vemos isso quando estudamos na história da mitologia grega, né? Em toda a história que nós possamos estudar, né? Nós não vamos ver nenhum como nosso Deus, como Yahvé, que se comunica, que se dá
a nós, que vem até nós de uma forma digna, sublime, com tanto amor. Somente Ele é o único Deus que quer se relacionar conosco. Então, vale a pena crer, você que é jovem, porque também para falar para você que eu não perdi nada quando eu entreguei a minha vida a Deus, mas eu ganhei tudo, eu ganhei a Cristo. Então, se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo, então vale a pena dar a vida por Deus. Amém. Uma coisa que eu até peguei aqui a minha Bíblia, a minha Bíblia é toda cheia de anotações, especialmente de muitos post-it. Coloco bastante. Você falou de Santo Agostinho, olha aqui, que está escrito. Aqui, ó. Foi buscando conhecer a Deus que eu me conheci. Frase de Santo Agostinho. De Santo Agostinho. E que eu penso que em todo momento da vida, especialmente quando nós somos mais jovens, assim, a gente tenta se compreender, né? Tenta descobrir quem nós somos, Sim. de verdade. Penso que eu sempre achei que eu sabia quem eu era, mas que verdadeiramente eu só descobri quando eu conheci a Cristo. E também tem uma frase, né, que fala assim, tarde te amei. Ó, beleza, né? Tão antiga e tão nova, né? Né? Tarde te amei, é essa sensação que eu tenho. E como eu desejo que as pessoas conheçam a Cristo mais cedo, né? Conheçam a verdade, realmente. Então, eu acho muito bonito, assim, quando você vem trazendo esse testemunho, que você está prestes a realizar o que lá com os 10 anos você queria, né? Isso. Vai ser um momento lindo, com certeza. Isso. E que isso só foi possível quando você se propôs a viver verdadeiramente esse relacionamento com Cristo. André, deixar claro para todos, né, os jovens que estão, todas as pessoas que vão assistir, que o importante na nossa vida é fazer a vontade de Deus, né? Então, com 10 anos eu senti esse chamado de ser padre, né? Como eu falei, como nós já contamos, me afastei um pouco, mas quando eu voltei, até lá essa chama não se apagou, né? Então, dia 17 de maio, quero convidar todos que estão assistindo para ir para a minha ordenação, dia 17 de maio, para você participar desse momento, testemunhar, uma testemunha ocular, né, desse momento tão grandioso, tão maravilhoso, que vai ser o dia, né, a ordenação diaconal, né, dia 17 de maio, um passo grande, em que eu já vou estar contemplando, eu posso dizer assim, está chegando o dia de ser padre, está chegando, e um dia, é um dos grandes sonhos, um dos grandes sonhos que eu tenho, é ser padre. Então, está chegando, né, a ordenação primeiramente diaconal, depois a presbiteral. Isso para mim não tem preço, não tem nada que pague. Aí a gente vai ter que atualizar depois do programa. Com o maior prazer, com o maior prazer. A gente vai ter que atualizar. E sabe o que eu fico pensando assim? Tem várias perguntas que eu gosto de fazer aqui. Tem uma que eu passei a fazer que é assim, se encontrasse Jesus hoje, o que você perguntaria para ele? Se encontrasse Jesus hoje, o que é que eu perguntaria para ele? Né? Pergunta forte, né? Que bom. Eu perguntaria como era lá no céu. Como é experimentar desse... Porque, veja só, André, nós experimentamos um pouco quando nós vamos para a adoração, na Santa Missa, nos nossos momentos de oração, nós experimentamos um pouco, uma faísca daquilo que um dia nós vamos experimentar eternamente, né? E então eu perguntaria, me conte tudo como é o céu, né? Porque nós que somos católicos, nós devemos ter essa meta, sabe, André? Nós não podemos perder de vista, né? Na quaresma nós vamos escutar muito isso. Entre as coisas que passam, eu devo abraçar as que não passam. Então, em todas as realidades do mundo, eu devo abraçar aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno deve estar enraizado na minha fé, na minha vida cristã. Então, o que me motiva a ser católico, uma das coisas é saber que um dia eu estarei também na glória com Ele, ter a certeza do céu. Eu nasci para o céu. E toda a minha vida aqui, ela é uma ponte, é uma ligação, né? Todos os atos refletem na escatologia, no mundo, na vida pós-morte. E
Então, a nossa meta como católico é o céu. Então, eu deixo claro, busquem o céu, tenham anseio pelo céu, amem o céu, porque lá é a nossa casa. Falando em céu, e especialmente falando em céu na terra, tem uma leitura que eu fiz recente, que eu recomendo para todo mundo, que é O Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Scott Hahn. Aquele livrinho fininho fez minha cabeça, sabe o meme? Com a cabeça assim. Minha cabeça fez aquilo e eu passei a enxergar a Santa Missa de outra forma. Eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo. Todo mundo que é cristão, independente de ser católico ou não. Eu acho que é uma leitura obrigatória e é uma leitura simples, uma leitura rápida. Ele é super bem-humorado. Eu acho que é sensacional a gente compreender que nós já temos o céu na terra. Sim. Em algum momento, né? E isso nos incentiva a buscar o céu cada vez mais. Assim, é muito bonito, é muito bonito. E aí, falando em buscar o céu, Sim. remete à busca pela santidade. Sim. Né? O que é buscar a santidade diária? Meu Deus do céu, que bênção. Eu quero trazer aqui a passagem. Posso Pode abrir pegar. aqui, né? Meu Deus, que bênção. Vamos pegar Bichinha aqui. tá velhinha, mas pode usar. Não, vamos pegar a passagem em Efésios. Que bom nós trazermos a palavra de Deus para nós. Pegar a passagem de Efésios, né? Que vai dar a força para nós, a direção do que Deus quer para cada um de nós, né? Veja só, André. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Essa palavra, ela deve ser a base para todos os católicos. Vejam só, o que é que diz aqui? Que antes de todas as coisas, né? Veja só, nele, em quem Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos, ou seja, antes da criação do mundo, André, Deus, primeiramente, antes de falar de santidade, a gente precisa entender que eu nasci para ser santo. Está na Bíblia, a palavra de Deus me revela isso, que eu nasci com um propósito, o propósito de ser santo. Eu vim para o mundo para ser santo, é a minha missão, é a missão de todo batizado, né? Quando a gente batiza na Igreja Católica, é isso que o batizado recebe, a graça santificante, de entender que eu estou no mundo para ser santo. E Deus já me escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, o plano é tão bonito, tão belo, que Deus, ele prepara, revela para nós através da sua palavra que a santidade é a nossa meta, que a santidade é o nosso propósito, aqui na terra e aqui entra na nossa realidade, né? Como ser santo no dia a dia, né? A santidade, ela não está, nós não podemos imaginar a santidade como alguém que está fora da realidade do mundo. A santidade é para que nós entendamos que a santidade começa no nosso dia a dia. Um santo muito bom para nós abrirmos o nosso coração para entender essa realidade tem Santa Teresinha, né? A Pequena Via, tem São José Maria Escrivá, que fala da santificação por meio do trabalho. Sim. Né? Então, tô com esse dever de casa. Eita, da obra dele. Então vamos ler essa obra maravilhosa, a vida dele, porque a vida de São José Maria Escrivá veio para iluminar, né, o século XX, século XXI, para nós entendermos que eu posso ser santo, não é só os padres, as freiras, não. São José Maria Escrivá vem lembrar que a missão de ser santo é de todo batizado. Sim. Eu preciso ser santo. Aonde Deus me chama, né? Você como jornalista, você como apresentadora, no seu dia a dia, no seu trabalho, eu como seminarista, nas minhas obrigações, no seminário, na minha regra de vida da obra de Maria, no dia a dia, nos meus estudos, né? E você no trabalho, Nando. Então, todos são chamados a vivenciar a santidade. Inclusive, tem até uma frase de São José Maria Escrivá que ele diz, né? Nem todos nasceram para ser padres, nem todos nasceram para ser freire, nem todos nasceram para ser jornalista, empresário, tudo, mas todos nasceram para ser santo.
Então, é a nossa missão aqui na Terra. Então, nós precisamos buscar aqui a santidade, porque Deus já disse para nós. E outras passagens, né? Que ele também fala, né? No Antigo Testamento, ele disse, né? Ide, né? O Senhor falou para Moisés, ide ao povo de Israel e diz, sede santo como eu, o Senhor, sou santo. Jesus também fala, né? Sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Né? A palavra também vai dizer que buscar a paz com todo e a santidade sem a qual ninguém pode ver a Deus. Então, a santidade é a nossa meta. Vivenciando o dia a dia, quando a gente olha para o irmão, ajuda o pobre, os mais necessitados, quando eu cumpro os deveres do dia a dia, se eu estou para varrer a casa, varrer com dignidade, se eu estou para lavar, se eu estou para cuidar da minha mãe, do meu pai, se eu chego no trabalho, chegar no trabalho com presença, acolhendo o irmão, abraçando o irmão, demonstrando que ali eu sou uma luz, que eu vim para iluminar, não para ser popstar, no sentido de que eu que tenho que brilhar, não. É Deus quem brilha através de mim, é Deus quem age em mim, por isso que a minha vida toca a vida dos outros, porque Deus está comigo. Então, Exato. é mais ou menos isso. E também tem aquela coisa de que as pessoas acham que para ser santos, nós devemos ser completamente alheios ao mundo. Na verdade, o grande desafio é a gente ser santo nesse mundo, vivendo no mundo, vivendo no dia a dia, convivendo com as pessoas que nos desafiam, né? Com os desafios que a gente tem que enfrentar, com as dificuldades, né? Às vezes coisas mais duras mesmo, mais brutas. Às vezes, nas pequeninas coisas, nas pequeninas ações, nós podemos ser um pouquinho santos, né? E aí eu já ouvi pessoas que falam assim, é muito difícil isso. Não, essa coisa de santidade. Mas aí eu brinco assim, só por hoje. É isso. Vamos tentar hoje. Hoje a gente tenta bravamente. Escorregou, amanhã a gente começa de novo, né? E aos pouquinhos a gente vai tentando fazer isso. Porque a grande verdade é que eu acho que nenhum santo foi perfeito. Sim. Perfeito só Cristo. Sim. Né? Mas todos lutaram bravamente até o fim. Isso, com certeza. Tem uma frase, né, encaixando, né, fazendo ligação com o que tu falaste, André. São João Paulo II, ele vai dizer assim, né, santo não é aquele que não peca, mas é aquele que, mesmo pecando, se levanta e prossegue decididamente, né? E é o que São Paulo também fala, né? Não importa o grau que cheguei, o importante é prosseguir decididamente. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina, André, que no seu trabalho você tenha que lidar com uma pessoa muito difícil, com alguém que lhe perseguisse, com alguém que lhe maltratasse, com alguém que lhe julgasse. Qual é a postura do cristão aqui? De alguém que quer ser santo? É entender que eu não devo dar com a mesma moeda. Entender que eu devo rezar por essa pessoa. A santidade também está aí. A santidade está, né? Se você, jovem, né? A gente, na paróquia, nós temos uma evangelização muito bela com a juventude, mas se você, jovem, que está assistindo, e se você foi ferido na sua história de vida pelo seu pai, pela sua mãe, se você se sentiu abandonado, você tem o dever de amar. Não espere. Hoje nós não podemos entrar no vitimismo, né? Eu tenho que esperar o amor, não. Se eu sou cristão, se eu sou católico, eu tenho que amar. Então a santidade está aí. A santidade está quando eu sou Cristo aonde eu estiver, né? Eu estava rindo porque quando fala no desafio do trabalho, né? Então o Thiago está aqui nos bastidores e a gente, assim, graças a Deus, a equipe da minha agência é toda cristã, Amém. né? E a gente fala tranquilamente no meio do dia, no meio do trabalho, sobre a nossa fé. É algo muito comum. E aí, quando aparece aquele cliente mais, né, mais difícil, mais desafiador, a gente... fica chateado, é normal, né? A gente fica chateado, às vezes se sente desafiado e tudo. Sim. E aí, mas sempre um de nós lembra assim, para amar todo mundo, não vale escolher, entendeu? Então, aí a gente volta, não, é verdade, vamos tentar novamente, né? E essa questão
do desafio de ser santo, apesar de, né? Tentar ser um pouquinho mais santo, apesar do mundo, apesar do outro, apesar de estar chateado, apesar de estar ferido, Sim. né? Apesar de ser sofrido muitas vezes, mas é tão bonito. É tão bonito, assim. Eu faço sempre uma reflexão de que eu vou acabar chorando. Fica à Tava vontade. demorando, viu? Tava demorando. Eu te falei que é assim. Eu vou acabar chorando, mas assim, eu sempre faço uma reflexão de que o meu sofrimento é tão pequeno, ainda que seja grande. Ele é tão pequeno diante do que Cristo sofreu por nós, Sim. né? Então, quando a gente traz para esse contexto, continua sendo desafiador ser santo. Sim. Sempre vai ser, né? Sempre vai ser. Mas vê como é mais possível, aos pouquinhos, compreendendo que nosso sofrimento não é nada diante do que Cristo sofreu por nós, né? É isso. Ô André, e é muito bonito a nossa fé, porque nós entendemos que eu devo amar a medida de Cristo. Qual é a medida do amor? É a medida de Cristo, sem medida. Um amor sem medida. Um amor sem medida. Então, a nossa referência como católicos, a nossa referência está no alto da cruz. A nossa referência de amar o outro está no alto da cruz. Por isso que a gente tem como no âmago, no centro, essa certeza de que Cristo veio ao mundo, né, se humanizou. Hoje nós estamos, né, celebrando a Anunciação, né, a festa solene, e nós vemos que Deus veio até a Virgem Maria, arma a sua tenda no meio de nós, mas que esse Deus vai além das nossas expectativas. Chega, é tanto amor que nós ficamos constrangidos no alto da cruz. Então, o exemplo maior de alguém que nos perdoa, que nos ama, que dá a sua vida e que nós devemos dar a vida como Cristo Deus, esse é o convite para o cristão, né? Esse é o convite para o católico, que dá a vida como Cristo deu, amar o próximo como Cristo amou. Então, como Cristo amou? Na cruz, dizendo, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Era, né, os algozes, as pessoas ali machucando, ferindo, cuspindo, e Jesus dizendo, eu perdoo, eu amo. Ali está o maior ápice, o ápice da nossa fé, do amor de Cristo por nós. Então nós devemos amar. É um desafio muito grande, que nós não conseguimos meramente pelas nossas forças, mas com a graça de Deus também, que Ele nos dá, de entender que toda calúnia, toda ferida, todas as vezes que alguém nos persegue, a gente precisa entender, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O Senhor, né, que foi na cruz dilacerado, talvez a minha essa crucificação interior, como muitos santos falam do martírio branco, interiormente eu também vou me entregando, né, e nós costumamos dizer na teologia, né, do Cristoformes, da deificação. Eu me pareço com Deus, como eu vou me parecendo com Deus, eu vou me unindo a Deus ao ponto de dizer também que, do mesmo jeito que Ele derramou a sua vida na cruz, sangrando, sofrendo, eu também preciso fazer isso no meu dia a dia, na minha vida, aqui neste mundo, dando a minha vida inteiramente a Cristo, sofrendo, mas que tem uma recompensa maior, que é o céu. Amém. Que tenha mesmo. Eu sei que a gente sabe que tem. É para começar a encerrar. Infelizmente. Infelizmente. Porque depois a gente vai fazer a parte 2, depois do diaconato. Não, vamos sim, vamos sim. Então, para começar a encerrar, eu tenho mais uma pergunta que, na verdade, é uma provocação. Sim, sim. Uma provocação do bem, tá bom? Tá ótimo. Deus existe e eu posso provar. O que você me fala? Deus existe e eu posso provar. A primeira coisa, né, que eu, partindo de mim, como eu posso provar, né, que Deus, Ele existe? A primeira coisa, André, que ficou marcada, isso aqui eu quero voltar para o início,
é que eu posso provar que Deus existe pelo simples fato de um dia eu ter encontrado Ele. Eu posso me relacionar com Deus como eu estou me relacionando com você agora. Não vejo, mas pela fé, quando eu comungo na Eucaristia, quando eu toco nele, Cristo está ali comigo. Quando eu tranco, quando a palavra de Deus diz, quando forem orardes, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em segredo e ele te escutará. Então, a minha experiência com Deus, né, inicial, foi a experiência que me fez entender que Deus existe. Porque eu não só ouvi falar, mas eu experimentei ele falando comigo, ele se comunicando comigo. E eu digo para vocês, até nas simples coisas, nas pequenas coisas, por uma mensagem, quando eu estava preocupado, quando eu estava ansioso, alguma coisa, chegava uma mensagem relatando aquilo que eu estava vencendo. Então, isso é Deus. E nós podemos, partindo para todas as pessoas, espere, como nós falamos, na simplicidade do seu dia a dia. Você vai entender que Deus, ele existe. Olhe para o mundo, você acha que tudo isso, todo o cosmos, toda essa realidade do mundo, você acha que veio do Big Bang, acha que veio do nada. Que tristeza, né? São as pessoas acreditarem em uma mentira. Mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra o seu coração para a verdade que Deus, o Criador de todas as coisas, criou tudo, mas criou uma pessoa especial. Sabe quem é essa pessoa especial? É você. Você que está assistindo, Deus criou você, você não veio do nada, mas você veio porque Deus quis. E há em você a impressão de Deus, há em você a essência, há em você a racionalidade que Deus colocou em você. Então, você quer saber que Deus existe? Olhe para você mesmo e veja quantos dons. Olhe para você e veja a beleza de quem você é. Olhe para você e veja a beleza do homem e da mulher que você é, e você vai ver, contemplar a graça e o amor de Deus que está todos os dias em você. Pode encerrar o programa, Thiago, porque eu não tenho mais nada para falar. Meu irmão, me dê sua mão. Meu Deus do céu. A gente sempre termina o programa assim, Amém. de mãos dadas, em comunhão. Quero muito agradecer a tua presença, especialmente a tua confiança de vir aqui no programa, compartilhar seu testemunho. Rezo muito para que o teu testemunho hoje sirva de inspiração para muitos outros que estão ali do outro lado que a gente não conhece. Sim. Né? E que a gente sabe que o Espírito Santo é capaz de alcançar cada uma dessas pessoas. Você viu que antes de começar o programa a gente sempre ora? Sim. E eu sempre peço a mesma coisa. Amém. Sempre peço que a pessoa que sentar aqui na bancada seja a voz de Deus, seja mensageiro. Para quem está ali do outro lado, né, que o Espírito Santo possa ir lá, tocar no coração, levar essa experiência daqui, que de repente é o que a pessoa dali está precisando. Então, obrigada. Obrigada por vir, obrigada pela confiança e por compartilhar esse momento aqui. Viu? Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, né, André, agradeço a você, a toda a equipe. E eu quero, por último, deixar uma breve mensagem. Né? Quero dizer a todos uma frase que conquistou o nosso fundador e deixo para todos. Jesus ama você. Acredite nesse amor e que esse podcast, CristoCast, irá realizar grandes coisas na vida de muitas gente. E eu digo para você, André, se você, através dessa evangelização, conquistar uma alma, e que já conquistou muitas, não foi só uma, isso já valeu o céu. Você pode dizer, eu consegui, não por meus méritos, mas por graça de Deus, trazer uma alma para Deus. Isso para mim é graça, é bênção. Então, força na missão, continue evangelizando e firmes no propósito de amar a Deus e a Cristo na nossa vida. Amém. Amém. Muito obrigada. Você que ficou até agora, aí eu não consigo encerrar o programa. Estou emocionada, porque como nós estávamos falando aqui antes, a Andréa nunca teria pensado nesse projeto do CristoCast, e é muito bonito sentir que a gente consegue contribuir um pouquinho com a obra de Deus. E cada pessoa que a gente traz aqui é mais uma sementinha que a gente joga para ir para o outro lado, para que você seja alcançado também. E é muito bom quando a gente sente que a gente pode ser um pouquinho do canal de Deus, servindo unicamente a Ele por amor
por obediência, porque acredita que a gente pode ajudar o irmão que está aí do outro lado, a irmã que está do outro lado. Então, toma posse dessa mensagem que foi dita aqui hoje. A gente espera realmente que o seu coração tenha sido tocado. Eu oro para que o Espírito Santo faça morada aí em você. Então, eu te convido para que, encerrou o programa, feche seus olhos, faz uma oração. Não precisa ser nenhuma oração ensaiada, unicamente conversa com Deus e fala para Ele: Pai, eis-me aqui, vem trabalhar em mim, quero te conhecer melhor. Se você fizer isso, a nossa função aqui está cumprida. E eu oro para que você fique com Deus e o Espírito Santo possa realmente te mostrar o plano mais bonito que Deus tem para você. E conta com a gente. E venha novamente. Já deixa o like. Se não se inscreveu, se inscreve. Compartilha, deixa o comentário aqui para saber o que foi que você mais gostou na mensagem de hoje. E como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.